Sobre isso com a Thaís Herédia. Thaís, boa tarde para você. Então a gente vê um movimento de vários países anunciando aí a redução da importação de petróleo, também de gás natural, como é o caso da Europa. A Europa que pretende, a União Europeia que pretende reduzir a importação de gás em 2/3, isso está sendo discutido ainda. Estados Unidos também em relação ao petróleo e Reino Unido deve anunciar agora há pouquinho, à 1 da tarde, alguma redução nesse sentido em relação ao gás. O que isso pode significar, Thaís? Pode significar que a transição para uma energia mais verde, portanto, para uma economia mais verde, vai acabar acontecendo antes, vai ser antecipada. A grande dúvida é a que custo que isso vai acontecer. Antes desse conflito escalar para a invasão da Ucrânia, quando ainda era só uma ameaça, a discussão no mundo sobre o futuro era qual seria a inflação para a transição para uma economia verde, né? O presidente do Banco Central brasileiro, Roberto Campos Neto, vem levantando essa ameaça no horizonte, vamos dizer assim, ou essa pressão que o Brasil também vai enfrentar para essa transição, porque qualquer que seja o caminho escolhido pelos países da Europa, Estados Unidos e mesmo aqui no Brasil, ele depende de investimentos e nada em geração de energia, como diz o Adriano Pires, que é um especialista que nós aqui na CNN ouvimos muito, geração de energia não é um botão de on-off, né? É um processo de infraestrutura que demanda investimento na geração, na transmissão e na distribuição da energia. No caso brasileiro, é preciso investir em todas as frentes. No caso europeu, a geração é a mais preocupante. O Reino Unido, por exemplo, viveu um choque de energia agora durante a pandemia, porque ele fez uma transição muito rápida, largando o carvão e investindo na energia eólica e ventou menos do que o esperado, a demanda foi maior, eles ficaram sem energia. Aqui no Brasil nós vivemos algo parecido, porque o parque de gerador de energia no Brasil, ele é mais de 60% com as hidrelétricas. Choveu menos, tínhamos abusado dessas reservas anos antes, não tivemos energia, tivemos que recorrer às termoelétricas. Então, a discussão sobre a transição, ela é sempre bem-vinda. O que não está claro ainda é o custo e quanto isso vai conseguir antecipar uma saída mais planejada, com mais médio e longo prazo pela frente, para financiar, tanto para financiar quanto para executar essa transição. Thaís, agora a gente está acompanhando há algum tempo já a questão da guerra na Ucrânia e como o barril de petróleo vem subindo de preço dia após dia. Eu lembro que Priscila Asbeck trouxe para a gente lá atrás, aqui, até antes da guerra, da invasão da Rússia ser confirmada na Ucrânia, que a gente podia ter, quando chegasse a $100 o barril do petróleo, o preço da gasolina em uma cidade como o Rio de Janeiro a R$10 o litro. O que está travando até o momento que a escalada de preços na bomba de combustível aqui no Brasil não se concretize dessa forma? É o dólar? O dólar, por um lado, quer dizer, antes da gente entrar na discussão aqui política, né, o equilíbrio do preço do combustível no Brasil, ele depende do preço internacional de um lado e do câmbio do outro. Diferentemente do que aconteceu em 2020 e no ano passado, 2020 houve uma desvalorização muito forte da moeda brasileira, mais de 30%. Mas o preço do petróleo despencou, chegou a ser negativo pela primeira vez na história. Não tinha o que fazer com o petróleo que jorrava do fundo do mar ou da terra. Portanto, 2020 foi um equilíbrio distorcido, em que o dólar subiu muito e o dólar caiu muito. 2021 foi uma mistura muito negativa para o Brasil, mas com uma intensidade menor na desvalorização da moeda. O dólar subiu 7 e poucos por cento, mas o petróleo subiu bastante. Portanto, houve um repasse maior, por isso que contabilizamos a alta da gasolina aí, se aproximando dos 40% nos últimos 12 meses. Agora, nós temos uma combinação em que o real se valorizou, ou seja, o dólar ficou mais barato, há uma desvalorização acumulada no Brasil em 2022, mas olha o que está acontecendo com o preço do petróleo. Então, hoje a avaliação é de que a decisão não foi tomada ainda por uma questão política e não
por uma questão matemática, porque na matemática, mesmo levando em consideração a valorização do real, aqui no Brasil, a defasagem continua muito alta. Eu conversei agora há pouco com o Carlos Daltoso, da Eleven Financial, que acompanha muito de perto a Petrobras, especificamente, empresas do setor de infraestrutura, e perguntei a ele o que os investidores, os gestores temem mais sobre as discussões que estão acontecendo. Ele disse, não existe o menos pior. Qualquer sinalização que concretize essa ingerência política que já é percebida, ela pode machucar bastante a Petrobras. Já estamos vendo isso, ontem as ações caíram mais de 7%, hoje estão subindo um pouquinho, mas bem menos do que as companhias pares, né, comparáveis, estão ganhando no mercado internacional. Bom, e esse ponto, né, do aumento dos combustíveis é um ponto assim crucial para o governo, também está sendo discutido